Obrigado. Vamos ler a Bíblia. 2 Reis, capítulo 3. Segundo Reis, capítulo 3, a partir do versículo 4. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és o meu povo, como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Nós lemos até o versículo 20. Pela graça de Deus, essa vez eu fui para alguns países da África e os irmãos da igreja oraram também. E pregando o evangelho, eu pude sentir fortemente que os irmãos estavam orando por mim, por isso eu agradeço. Quando eu fico na nossa igreja, lá no 4º andar, onde tem um escritório, eu faço comunhão com as pessoas. De manhã eu tenho um tempo com os missionários, com os pastores e com os seminaristas. E à tarde eu faço comunhão com os irmãos que desejam fazer comunhão. Cada vez que eu faço comunhão, conversando 1, 2 vezes, os irmãos vêm e falam. Se eles falam uma coisa difícil, eu também acabo me aprofundando nessa dificuldade. Realmente não vai dar certo, vai ser difícil, vai ser cansativo. Surge esse coração dentro de mim. Mas depois, quando eu acordo, não, eu sou pastor, eu não sou um professor. Porque eu sou pastor, eu tenho que pregar a palavra de Deus. Jesus Cristo falou que qualquer coisa que encontrar tem que ver o que Deus fala, né? Deus fala, o Senhor fala, é difícil, se desespere, tenha desesperança, se mate. Não, ele não fala assim.
O que o senhor fala? Uma vez, uma pessoa que não era da nossa igreja, né, mas veio o telefonema de uma irmã de uma outra igreja. Pastor, eu quero me divorciar. Primeiro, o evangelista Muna atendeu o telefonema. Aí eu falei aí ele falou, né? Antes da senhora se divorciar, irmã, fala com o pastor Park. Não, pra que eu vou me encontrar com ele? Eu vou me divorciar. E eu não sei o que o evangelista Muna falou, mas ele acabou vindo. Ela veio. Ela começou a falar, o meu marido é assim, 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 assado. E quando eu vi também, eu também pensei, realmente, se divorcia, tem que se divorciar mesmo, né? Se viver para sempre com esse seu marido, vai ser difícil para você. Subiu até aqui para eu falar isso. Por quê? Eu escuto muito bem o que as pessoas estão falando. Quando eu escutei o que as pessoas me falam, eu acabo me aprofundando no que as pessoas falam. Aí eu, como pregador da palavra, estava sendo pregado por aquela pessoa, estava pregando para mim. Aí eu acordei. Eu pensei, nossa, eu sou professor? Não, eu sou o pastor. O pastor tem que falar o que Deus quer, o que Jesus Cristo fala. Então Jesus Cristo agiria como diante desse problema? Será que Jesus Cristo falaria assim, você se divorcia? Se for Jesus Cristo, quando a gente se casou, porque tudo estava tão bom e agora por que aconteceu isso? Eu falei para ela. Aquilo que eu queria falar, que estava até aqui, eu deixei de lado e eu comecei a pregar a palavra de Deus. Deus é um ser que pode fazer todas as coisas, né? Então ele faria com que a irmã se divorciasse? A irmã não acredita de jeito nenhum em Jesus Cristo. Quando a gente está com essa dificuldade que a gente olha para Jesus Cristo, senão quando a gente vai olhar? Irmã, você ora para Jesus? Jesus, por favor, faça que eu me divorcie desse meu marido e que eu viva bem. Você ora assim, irmã? Eu falei para ela. Mas o gratificante... Parecia que aquela irmã estava tão dura que não ia escutar o que eu estava dizendo a ela. Mas ela escutou o que eu falei e aquela irmã trocou o coração. No dia 24, à noite, em julho, dia 24 de julho, domingo à noite, eu desci do aeroporto. Eu parti às 11 da noite, cheguei meio-dia, né, do dia seguinte, em Gana. E no dia seguinte tinha a cerimônia de abertura e veio a primeira dama de Gana. Aí eu perguntei... Aí eu trouxe ela, né, e aí eu coloquei ela para se sentar no lugar dela. Então, quando vem a primeira dama do presidente, os secretários falam, tem que agir assim, 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 né? Então, a gente tem que fazer tudo de acordo com o que eles falam, né? A gente tem que... E aí, chegou a hora dela falar, dar um discurso. E eles estavam apresentando a primeira dama. Aí veio o ministro... E por 10 minutos ficou apresentando a primeira dama. E a primeira dama veio e 20 minutos ela fez o discurso dela. E assim que ela acabou, ela queria ir embora. Mas ela se sentou comigo e tomou um chá. E no momento em que estava tomando chá, a primeira dama não pode se encontrar com qualquer pessoa. O presidente também não se encontra com qualquer pessoa. Então, porque eu tenho um fardo, eu queria conversar sobre a IOIF, só queria tomar um chá e queria agradecer a presença dela e só isso. Mas o que eu agradeço diante do Senhor, eu tenho o meu pensamento básico.
O meu pensamento básico é assim, eu tenho que fazer assim, 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 eu tenho que tratar lá dessa forma e assim. E tem que fazer com que essa primeira dama não se sinta desconfortável. Porque esse tipo de coração estava me dominando. Tomando um chá, agradeci, muito obrigado pela sua presença, por favor, trabalhe pela UIF, nos ajude. Eu só tinha isso para falar a ela. Mas o Senhor falou o que dentro de mim? Por que você está sentado com a primeira dama? O Senhor... Se o Senhor me perguntar, a resposta é diferente. Se Satanás me perguntar, a resposta é outra. Então, por que Deus fez eu encontrar a primeira dama? Para pregar o evangelho para ela. Então, o ancião Do, ele era presidente da Bolsa de Valores, né? Aí ele trabalhava no 27º, 28º andar e ele tinha uma vista muito bonita. E ele falou o quê? Aqui em Yoido, tem uma pessoa que se tornou dono desse prédio. Aí ele falou para mim, pastor, por que Deus me fez sentar nesse lugar? Para eu pregar o evangelho. Então, sempre no lugar do presidente, estava vazio, né? E ele me falava para ficar sentado ali, e ele chamava as pessoas para pregar o evangelho. E eu preguei o evangelho, e tem muitas pessoas que escutaram o evangelho, mas nem muitas vieram para nossa igreja, né? Aí eu estava sentado com essa primeira dama, eu pensei, não, eu tenho que pregar o evangelho para ela. Porque aquela primeira dama só veio, né, para tomar um chá. Então eu tinha que utilizar 10 minutos para ela. E por 20 minutos eu preguei o evangelho para ela. E pregando o evangelho, ela aceitou a palavra de uma forma bem preciosa. Aí eu pensei por dentro, eu posso pregar mais 5 minutos. Aí eu preguei por mais 5 minutos. E ela continuamente me ouviu e ela ficou feliz. Eu falei tudo que eu queria falar. E essa primeira dama recebeu a salvação, ela ficou tão feliz. E depois, ela já não é mais uma primeira dama. Ela se tornou uma irmã da nossa igreja, porque o coração dela mudou completamente. Aí ela veio até mim e falou, pastor... O presidente tem muitas coisas que estão o deixando desconfortável. O senhor poderia orar por ele? Eu pensei que o presidente tinha pedido a minha oração, né? Aí eu falei, sim, eu posso orar, mas se a senhora me der mais 30 minutos, se a senhora me der 30 minutos, eu posso pregar para esse presidente e posso orar por ele. Aí, o que ela falou? Ah, então o presidente vai ter que vir até aqui. É desconfortável. Eu falei, não tem problema, eu posso ir. Quando eu falei que eu ia, ela ficou tão feliz. E para mim não é nada difícil ir, né? Alguns minutos bastam para eu ir. Se o presidente me chamar, eu posso ir mais de 100 vezes. Eu pedi o telefone e eu anotei o telefone e eu dei o telefone do missionário. Aí ela falou, amanhã, às 9 horas da manhã, eu vou mandar um carro para o senhor. Embora eu seja pastor, tem muitas coisas que eu faço errado. Mas, desde que eu recebi a salvação até agora, passando 50 anos, eu pude sentir que Jesus Cristo, que eu não sentia antes, ele está vivo trabalhando dentro de mim. Ah, foi Jesus Cristo quem fez isso. Eu estava simplesmente sentado no carro indo. Jesus Cristo, ele colocou um coração em mim. Esse problema não é difícil. Por que você não está orando e pedindo para mim? Aí indo de carro eu falei, irmãos, vamos orar. E a gente estava tomando refri no carro. Hoje à noite,
Ah, ia ser bom se eu pregasse essa palavra. E eu comecei a procurar as palavras na Bíblia. Antigamente, dentro de mim, quando Jesus Cristo não estava, não era assim. Eu, recebendo a salvação, eu continuava gostando das coisas da carne, de comer. Desculpa falar isso, né? Mas na África, eu ficava tão feliz de comer na África, porque as missionárias, elas faziam comida coreana e elas fritavam o kimchi, era tão gostoso. Eu tinha aquele coração de querer comer mais uma vez. Realmente, eu era uma pessoa muito carnal. Mas, de vez em quando, o Senhor me dá esse coração. De manhã, às 9 horas, ela falou que ia vir o carro. Eu falei para a maestra Pagongsu. Eu falei para a Chaemi e Park Jin-young, as duas cantarem 2 músicas do Gracias. E 2 carros estavam nos seguindo, né, nos protegendo. Como é que chama? Então, aí a primeira dama veio nos buscar. Aí eu falei, eu quero levar a Jin-young e a Remy para poder cantar para o presidente. Ela ficou muito feliz. Aí a Remy, a Jin-young, aí eu falei, pode... Aí falou para ir de carro comigo. Aí falou para ir com a primeira dama, né? E o carro do presidente eu entrei e o carro Então, porque tinha os policiais, né, andando na nossa frente, então a gente andou por 140 km por hora na rua. Então, a primeira dama recebendo a salvação, eu tinha... Ela perguntou, porque eu quero que o presidente escute esse evangelho, mas eu tenho que chamar ele para vir aqui. Daí ele sentou, aí ela me trouxe, me levou até lá, e aí eu fui até lá e ele sentou na cadeira, e a Remy e a Jin-young, elas cantaram, Yesu Domi, Yesu Domi. Então essa música se der eco, assim, se for bem alto é bom, né? Mas se não pode ser muito alto, né? A Park Jin-young e a Chaemi, elas cantam bem. Mas diante do presidente naquele dia, eu nunca escutei elas cantarem tão bem quanto naquele dia. O presidente ficou... ele começou a ser arrastado por aquela música, ele começou a cantar junto também, né? Ele ficou muito feliz. Elas prepararam 3 músicas, elas cantaram 2 músicas, aí eu falei para não cantar a terceira. Terceira porque o presidente estava muito cansado, ele está doente, né? E para eu pregar logo o evangelho. E eu pregando o evangelho, antigamente, antes do meu pai falecer, ele vomitou sangue. No último momento, eu falei pro meu pai, você faz, eu vou gravar e você faz todo o testamento que você quer gravado, né? Não briguem por causa da herança, eu vou morrer. Então, coloquem o meu túmulo do lado da sua mãe. A pessoa que vai trocar minha roupa quando eu morrer vai ser tal pessoa, né? Ele fez todo esse pedido, último pedido. Aí, quando o pai morreu, aí ele falou... Eu falei, pai, quando o senhor falecer, eu vou fazer exatamente o jeito que você me pediu sobre o seu funeral. Mas o senhor vai morrer, o senhor vai voltar para a terra. Mas e o seu espírito vai para onde? O pai falou. Ele se inspirou profundamente e falou, eu quero ir para o céu, mas já é muito tarde. Eu preciso ter alguma coisa para poder ir para o céu. Dentro do meu coração, eu agradeci tanto por poder pregar esse evangelho. Naquele dia,
Por 2 horas eu preguei o evangelho para o meu pai e depois ele faleceu com tanta felicidade, pregando o evangelho para o presidente. Em Gana tem tantos pastores. Tem centenas, milhares de pastores em Gana. Mas eu senti que os irmãos da igreja da Coreia estavam orando por mim. E eu agradeci muito por aquele caminho de eu poder pregar para o presidente. Eu preguei o evangelho para ele. Como o nosso pecado passou para Jesus Cristo. Como Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz. E no final, depois eu peguei o iPad. E dentro do iPad, eu abri a Bíblia em inglês bem grande. Aí eu mostrei para ele 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu falei, senhor presidente, se o senhor estabelecer alguém para ser ministro da educação, essa pessoa vai ser ministro da educação. Se o senhor estabelecer alguém para ser ministro da juventude, essa pessoa vai ser ministro da juventude. Se o senhor, tudo que sair da sua boca vai ser lei aqui em Gana. O que sair da sua boca, não existe ninguém que vai contrariar a sua palavra em Gana. Assim é a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que Deus está falando para o senhor presidente agora é esta. Escute, os seus pecados foram lavados, você foi justificado, você foi santificado. Deus está falando isso para o senhor. O senhor presidente, ele falou, eu fui lavado, eu fui santificado, eu fui justificado. Ele falou em inglês, né? Ele falou. A primeira dama, ela é muito sábia. Quando o presidente falou isso, ele falou para mim o quê? Eu vou guardar essa palavra no meu coração e dessa forma eu quero descansar. E a Chehemi e a Park Jin-young, elas cantaram o último cântico E assim, depois o presidente foi descansar na cama dele, né? E a primeira dama levou ele e depois ela voltou e falou. E ela nos levou de volta pro lugar do acampamento mundial e depois ela foi embora. E depois de 2 horas, eram umas 10 horas, 10h30, né, mais ou menos. Ele recebeu a salvação 10h30 e às 2h30, e às 2h30 ele faleceu. Quando eu pensei, as pessoas pensam, o pastor Park não tem pensamento carnal. Mas eu também, eu gosto de comer, eu gosto das coisas do mundo, eu tenho esse coração. Depois que eu recebi a salvação, sabe o que mudou? A cada momento, Deus conduzindo o meu coração. Ele me conduz por um caminho que eu não consigo saber, que eu não entendo, né? Por isso eu agradeço muito a Deus. Cada vez que eu fico aqui no púlpito, nossa, tem tantas pessoas que receberam a salvação. Mas por que está todo mundo sentado aqui? Por que estão sentados aqui? Uma vez eu fui para a África, ficando na África, eu comecei a pensar nas pessoas. Em uma pessoa, ela não tem uma perna.
E conversando com essa pessoa, ela só teve uma inflamação na perna, mas depois inflamou e depois ela teve que amputar. E escutando essas coisas, nossa, eu achei muito lamentável. Aí, eu falei para 3 médicos da nossa igreja, vai para a África. Eu falei para os doutores, né? Vocês fechem a porta do seu hospital, da sua clínica e vão para a África trabalhar. Todos eles pensaram que iam falir quando voltassem. Mas eu fiquei chavecando eles, né? Para eles irem para a África. E os médicos indo lá para a África, nossa, eles ficaram assustados. E depois de uma semana, eles falaram que a clínica deles estavam muito melhores. E agora, eles estão brigando um com o outro porque querem ir. Porque o Dr. Park, ele fazia 10 dias que tinha abrido a sua clínica. Então, ele já tinha que fechar a porta, né, depois. Mas ele falou que depois que ele foi para a África, ele voltou e a clínica dele ficou muito melhor. Ano passado, no Haiti, o Dr. Park, ele chorou para mim. Pastor, se eu não tivesse vindo aqui, 5 pessoas teriam morrido. As crianças estavam morrendo por causa da pneumonia. Mas as mães não sabem nem que doença o filho tem. Essa vez a gente foi pro Togo. Uma criança de 14 meses. Eles estavam examinando. Aí eu perguntei, o que vocês estão fazendo? Ela tinha 14 meses e a mãe abandonou essa criança e a avó que estava criando. Então ela já estava tão fraquinha que não conseguia nem chorar. Estava morrendo aquele bebê. Os médicos espetaram 6 vezes. Colocaram vitamina nessa criança e a criança acordou de repente. As pessoas ficaram tão felizes que começaram a dançar de felicidade. Vendo uma vida revivendo, elas ficaram tão felizes. Uma vida que está indo para o caminho da maldição, recebendo a salvação, quando a gente vê elas sendo transformadas. Mas, pessoal, depois que a gente recebe a salvação, todas as pessoas podem ser utilizadas dessa forma. Mas Satanás, para que a gente não receba a salvação, ele coloca pensamento. E depois que a gente recebe a salvação, ele coloca pensamento para a gente cair no mundo. Ah, eu recebi a salvação, agora eu vou para o céu. Agora eu quero viver bem, quero comer bem. Então as pessoas são enroladas nesse tipo de caminho. Então, depois que a gente recebe salvação, a gente tem paz. Então, a gente quer ter mais paz ainda, né? A gente quer ficar mais confortável ainda. Hoje, de manhã, a gente teve culto e eu falei, vamos cantar bem alto. Antigamente, nos Estados Unidos, quando eles descobriram a América no começo, disse que algumas pessoas queriam construir primeiro a sua casa. Aí eles perguntaram, o que você vai fazer? Eu vou construir uma casa. Porque aqui venta muito, tem muitos animais selvagens. Então é perigoso para as crianças. Como a gente vai criar aqui fora? Não pode. Ah, venta, tem animais. Mas a gente pode viver sem Deus? Não construa a casa. Vamos construir primeiro a igreja. E eles desistiram de construir as suas próprias casas. Colocaram os seus filhos para dormirem ali ao ar livre. Dormiram ali no ar livre, ao ar livre, mesmo ventando e com animais selvagens, e construíram igrejas. Depois que construíram igrejas, agora vamos construir nossa casa? Não, não podemos. Vamos construir escolas. E bem no centro, eles construíram a igreja. E eles construíram todos os caminhos para irem à igreja. E depois construíram a escola. E depois eles disseram, vamos construir a nossa casa agora. Foi assim que se iniciou os Estados Unidos. E depois de alguns anos, os Estados Unidos se tornaram o maior país do mundo.
E assim, muitas pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas com esse evangelho foram como missionários para o mundo inteiro. Depois que os Estados Unidos tiveram a independência, no começo, naquele momento em que eles tiveram a independência, só tinha o evangelho em alguns países da Europa. Em 1980, mais ou menos, os Estados Unidos tiveram independência e assim muitos jovens dos Estados Unidos com esse evangelho se espalharam por todo o mundo para levar o evangelho. Foi no final de 1980. Desde então, os missionários dos Estados Unidos começou a entrar o evangelho em todo o país. Naquele tempo também entrou na China, entrou no Japão, também entrou na Coreia o evangelho naquele tempo. Depois que Jesus Cristo morreu na cruz, depois de 1800 anos, alguns países da Europa, somente em alguns países que pertenciam à Europa que tinha o evangelho. E sendo estabelecido o país Estados Unidos, os missionários dos Estados Unidos, levando o evangelho, foram para o mundo inteiro. E assim, os Estados Unidos continuamente se tornou um país desenvolvido. Qualquer coisa que os Estados Unidos façam, se tornou um país desenvolvido, todas as pessoas querem ir, se tornou um país que todas as pessoas anseiam ir. Mas os Estados Unidos se corromperam. Agora não tem muitos missionários nos Estados Unidos. A Coreia. Em 1988 teve as Olimpíadas na Coreia. Então o tema da Olimpíadas é fazer Seul para o mundo inteiro. Fazer com que as pessoas do mundo inteiro venham para Seul e as pessoas de Seul vão para o mundo inteiro. E desde então, antes disso, o governo da Coreia não queria mandar os coreanos para os outros países. Por quê? E eles iam estar perdendo, né, povo? Então, até 1988, não era qualquer pessoa que podia fazer passaporte, eles não permitiam. Só os cônsuls, as pessoas de grandes negócios. Então, as pessoas que tinham passaporte naquele tempo eram grandes pessoas. E assim, eles com o tema Coreia para todos e todos para Coreia. Então, se não liberasse o passaporte, não faria sentido esse tema. No mês de março de 1988, pela primeira vez, para as pessoas com mais de 45 anos, eles permitiram fazer o passaporte. Aí, em 1989, no mês de março, foi a primeira vez que eu tive o passaporte. Eu já tinha mais de 45 anos. Com o passaporte na mão, o primeiro lugar que eu fui foi para os Estados Unidos pregar o evangelho. E depois eu fui para Berlim, na Alemanha, pregar o evangelho. E desde então, eu comecei a enviar missionários para os Estados Unidos e para a Alemanha. Em 1994, depois que eu fui para o Quênia, desde 1994, eu comecei a pregar o evangelho, comecei a enviar missionários. Naquele tempo, reunindo os missionários como eu, né, pastores como eu, a gente começou a enviar. Essa pessoa, esse pastor, ele trabalha bem. Se eu trabalhasse com um pastor assim, ia ser tão bom. Quando surgia esse tipo de coração, eu mandava todos eles para o exterior. A Coreia é importante também. Mas eu tive o coração dentro de mim de poder pregar o evangelho para fora também. E a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui para a África, eu me senti inseguro. Mas Deus abrindo o caminho foi de uma forma muito incrível. Foi incrível. Ano passado, fazendo o acampamento mundial,
A gente foi para Uganda e veio o ministro da Juventude de Uganda. Dentre os ministros, ele era o mais jovem. Falou que ele nasceu em 1984. Ele tem 29 anos. Esse ministro... Então, era muito difícil para mim tratar o ministro. Mas aquele ministro de Uganda, ele era o mais difícil para mim. Ele falava, faz um ovo frito para mim. O ministro de Uganda, ele comeu barriga de porco na Coreia e agora, essa vez quando a gente foi, a gente convidou, eles vieram, aí a gente convidou e ele falou, a gente quer vender barriga de porco na África. Ele falou, manda gente que faz bem. Eu não sei quem foi, né, mas fizeram bem. Esse ministro, realmente, até eu pensando, ele é muito próximo do presidente, né? Até o vice-presidente, o ministro falou para me encontrar com o vice-presidente e o vice-presidente se encontrou comigo, né? Ele é uma pessoa ele é muito influente e ele abrindo o coração para mim. E no ano passado, no começo desse ano, o ministro ele pediu para eu me encontrar com o presidente. Ele falou para postergar para o dia 28 de agosto. Aí falou que era para postergar. Aí o missionário mostrou o meu horário de um ano, né? Aí eu peço, desculpa, mas não fui eu que troquei o meu horário para me encontrar com o presidente, mas o presidente trocou os horários dele para se encontrar comigo, né? E eles querem nos ajudar bastante também, né? E no final, elas cantaram. Só que aí não estava dando tempo de eu pregar o evangelho para ele. Aí eu falei, senhor presidente, eu quero orar por Uganda, né? E ele estava sentado lá no fundo e de repente ele veio lá para frente e juntou as mãos. E eu peguei a Bíblia e por 7 minutos eu preguei o evangelho. E o presidente ele recebeu esse evangelho com muita alegria. E depois eu escutei que ele falou. O presidente foi para a casa do presidente e falou que a noite inteira ele ficou cantando aquela música que a Chemi e a Park Jin-young cantaram. Porque foi trabalho de Deus. A primeira dama perguntou para ele, por que você está tão feliz hoje que você está até cantando, cantarolando por aí? Aí o presidente falou, eu estou tão feliz. Hoje o Gracias cantou para mim e aquela música me tocou e eu escutei a palavra também. Aí a primeira dama falou, essa tamanha felicidade você passou sozinho, por que você não me chamou? Daí a primeira dama ligou e falou, quando que vai vir o Coral Gracias? Quando eu vou me encontrar com a maestra Bagunço? Quando eu vou me encontrar com o pastor Park? Isso pode acontecer, pessoal. Pessoal, eu não faço nada bem. Mas dessa vez, a primeira dama, antes de eu chegar, já tinha decidido que a primeira dama participaria do Cantata de Natal. Então, um dia antes, já estava uma bagunça, né? Porque eles estavam treinando, aí mandaram sair todo mundo para procurar se tinha algum metal, se tinha alguma droga, se tinha algum explosivo naquele local. Aí a maestra falou assim, ai meu Deus, tá uma bagunça aqui nesse nosso tempo de treinar. Daí aí vieram a polícia com arma e tudo para a blindagem, né, para ela. E surgiu o momento de eu poder pregar o evangelho.
E eu preguei o evangelho e ela ficou tão feliz quando ela recebeu a salvação. Hoje de manhã, eu quero falar uma coisa para vocês. Levanta a mão aqui quem recebeu a salvação. Bem alto. Não abaixem não abaixem a mão. Não levantem a mão assim, levantem assim. Quem recebeu a salvação, levanta a mão. Muito obrigado. Não é o pastor Oxo Park que faz bem. Mas dentro de todos vocês, Deus realmente deseja trabalhar dessa forma. Quando Jesus Cristo lhe salvou, Jesus Cristo já lavou seus pecados mais brancos do que a neve. Por quê? Por quê? Para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar livremente dentro de vocês. Amém? Digam amém uma vez. Amém? Deus, Ele quer para Ele poder trabalhar em vocês. Se vocês escutarem a voz de Deus agora, o marido do seu lado que é incrédulo, a esposa que é incrédula, o pai que é incrédulo, a família que é incrédulo, os irmãos, o professor, os familiares, as pessoas do seu trabalho. Deus deseja trabalhar através de vocês. Isso é muito gratificante. Uma vez, quando eu estava em Daegu, eu estava pegando ônibus para Seul, tinha uma pessoa de bastante idade do meu lado. E eu conversei com essa pessoa. Ele era diretor de uma escola. E eu o cumprimentei, me apresentando como pastor. E a gente conversando sobre várias coisas. E a gente entrou no assunto espiritual. Da vida espiritual. Ele não gostava da vida, da vida espiritual. E ele virou a cara para mim e não voltou o rosto. Aí, se eu tivesse um controle remoto naquela hora, ia ser tão bom, né? E a gente parou de conversar, né? E a gente continuou indo. Mas, naquele tempo, tem umas saídas boas para sair do posto de gasolina, mas naquele tempo não tinha. E, naquele tempo, o pneu da frente, do carro da frente estourou e assim a gente também sofreu esse acidente, né? E assim, quando bateu o carro, eu abracei a cabeça desse diretor. O carro estava balançando, estava quase virando e quase estava caindo no penhasco. Faltava 10 centímetros para cair no penhasco. E as pessoas começaram a gritar, foi uma bagunça. E todos desceram, e todo mundo viu que faltava 10 centímetros para cair no penhasco. Aí trocaram o pneu, foi do ônibus, né, que estourou. Aí a gente continuou indo, aí o diretor perguntou para mim, pastor, sim? Por que o senhor agarrou a minha cabeça? Ah, o senhor é uma pessoa tão preciosa. E eu pensei que o senhor poderia machucar a cabeça. E sem eu saber, eu fiz isso. Me desculpe. O diretor falou. Primeira coisa, ele perguntou por que eu agarrei a cabeça dele. Mas a segunda, ele perguntou por que a sua cabeça, pastor? Então, o carro que ia bater. Então, o pastor, em vez de valorizar mais a sua própria cabeça, valorizou a cabeça do diretor e isso o emocionou. Então, com esse controle remoto, eu fiz a cabeça dele voltar de novo para o meu lado. Desde então, até Daegu, a gente continuamente conversou sobre a vida espiritual. E no final, eu perguntei, eu posso fazer uma conferência na sua escola? Aí ele falou, o que é conferência? Aí eu falei, eu juntar as pessoas e pregar a palavra da Bíblia. Aí vamos fazer. Aí ele reuniu as crianças da escola e por 1 hora eu preguei a palavra lá. Pessoal, não é porque eu sou bom, porque eu conheço bastante a Bíblia. Não é que a gente tem que tentar se tornar inteligente.
Mas tentem fazer através do Deus que está dentro de vocês. Eu não prego porque eu posso pregar. Eu não oro porque eu posso orar. Mas Deus está dentro de mim. Deus está dentro de mim. Vocês têm que ter essa fé. Não com a sua teoria. Vocês não pregam com a sua sabedoria da Bíblia. Não é porque eu tenho muito dinheiro que eu oferto para Deus. Realmente eu não tenho dinheiro. Mas tendo fé que Deus vai me dar dinheiro, você pode ofertar para Deus, você pode dar o seu tempo para Deus, você pode dar o seu corpo para Deus, você pode dar o seu coração para Deus. Hoje de manhã, o Espírito Santo de Deus está falando que Ele nos salvou. Quem nos salvou? Deus. Vocês que receberam salvação, se forem para o céu vão ter paz. Mas por que estão aqui? É para pregar o evangelho para sua família, para os seus amigos, para os seus amados. Então a gente vivendo pelo evangelho, servindo a Deus. Deus vai me ajudar em 1000, em 10.000, em 1 milhão de coisas. Mas a gente fica hesitando. E assim a gente acaba vivendo pela carne. E dessa forma, a gente acaba vivendo como as pessoas do mundo. E acaba morrendo de uma forma miserável sem poder salvar ninguém. Essa vez, indo para uns 6 países. Realmente é Deus quem está fazendo isso. É Deus quem está fazendo. No dia 8 de julho, o ministro da Juventude, ele participou do culto aqui da nossa igreja. Participando do culto, de tarde, a ministra também de Belém é mulher, então junto com os secretários foram 5 pessoas. Elas vieram e falaram para mim, pastor, eu tenho uma coisa para te perguntar, e vieram. E das 2 até as 4:30, por 2 horas e meia, para as 2 ministras e a secretária muçulmana. Mas eu preguei o evangelho e elas receberam a salvação. A ministra de Tanzânia foi para a Tanzânia e falou para o ministro da Economia. Falando do evangelho, falou do pastor Parque. E falou que esse ministro ele queria se encontrar comigo. Então, há 4 anos atrás eu me encontrei com esse ministro. E naquele tempo eu não tinha tempo. E eu peguei o avião e eu passei do Quênia para a Tanzânia. E na Tanzânia... Então, o ministro da Juventude... Então falou que eu cheguei no aeroporto e assim os políticos vieram me procurar e eu fui escoltado pela polícia, né? Porque eu fui tratado como um VIP chegando, né? Tem essa ordem lá. E eles não viram nem meu passaporte porque eu fui tratado como um VIP, né? Foi entrada de VIP. E a ministra ligou pro outro ministro. E falou que ele tinha o tempo das 6 às 9, né? E nem tinha sido decidido, mas aí... era das 8:30 às 9. Aí falou que pro pastor Parque era muito pouco, 30 minutos, né? A ministra falou. Aí falou, vamos conversar depois das 9, né? E a gente ficou tão feliz. A gente foi pro acampamento mundial, eu preguei a palavra e 11 horas. 11:10 chegou a pessoa que eu tinha combinado, né, de encontrar. A primeira dama, e ela me reconheceu. E ela falou que tinha um terreno. Eu pedi para ela um terreno da cidade. Aí a primeira dama falou, não, é muito pequena. Perto da praia tem de 100 hectares, né? Tem um terreno de 100 hectares. E se você quiser, eu posso te dar nessa noite mesmo esse terreno para você. Aí eu falei, me dá esse daí e também me dá o da cidade. Aí a primeira dama falou que ia ver.
E esse terreno de 100 hectares ela vai nos dar, né? Aí eu falei que eu tinha uma coisa para falar e ela falou, pode falar. Aí eu abri o iPad e eu preguei o evangelho para ela. Depois que eu preguei o evangelho, a Pak Jinyoung e a Chemi cantaram. E elas acham incrível quando as pessoas cantam na língua deles. E a primeira dama, ela ficou tão feliz. Ela veio para mim e falou, Quênia e nós somos amigos vizinhos. Mas a IYF, eu quero passar meu tempo mais perto da IYF do que da Tanzânia e do Quênia. Eu falei, eu também. Eu quero trabalhar pela Tanzânia. E é muito importante pra gente aquele terreno. As pessoas dizem, o Pastor Park não é nada. Em 1962, quando eu recebi a salvação, eu não tinha esperança nenhuma na minha vida. Mas eu me depositei para Deus. Não é que eu melhorei. Eu continuo sendo uma pessoa fraca e feia. Mas dessa vez, me encontrando com pessoas, políticos e primeiras damas de alguns países, elas receberam a salvação. E o vice-presidente, eu conversei com o vice-presidente do Uganda, mas eu ainda não entrei no evangelho, mas eu acho que da próxima vez ele vai receber a salvação. E o presidente também de uma emissora também, ele falou, ele recebeu salvação e ele falou que vai fazer propagandas de graça da IYF na emissora dele. Amados irmãos, eu tenho uma coisa que eu quero falar para vocês hoje. Mesmo que vocês sejam fracos, não tem problema se vocês estiverem com Jesus Cristo. Não fiquem presos nas suas fraquezas. Mesmo que vocês sejam fracos, não tem problema se vocês estiverem com Jesus Cristo. Não fiquem presos na sua fraqueza. Mesmo que vocês sejam pobres, se vocês estiverem com Deus, vocês não fiquem preocupados com a sua pobreza. Quando eu li a Bíblia, em Israel, tem o Acabe, ele se tornou rei, né? E ele era mau. E um dia, o que Josafá falou? Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador do... Então, o Josafá, o Acabe falou para Josafá, vamos atacar Moabe juntos? Aí o rei de Judá, o Josafá, não é Josafá. Ele falou, nós somos vizinhos, né? Nós somos um, então vamos, subirei, serei como tu és o meu povo, como teu povo os meus cavalos, como os teus cavalos. Então os 3 reis estavam indo guerrear contra Moabe. Mas então, como não estava chovendo por 7 dias, eles não conseguiram água. Antigamente, no Egito e Israel, quando eles tinham uma guerra, então foi ali, né? E ali os soldados, eles não precisavam lutar. Era só eles ficarem quietos que eles morriam porque não tinha água. Então o rei de Israel, Acabe, falou o que para Josafá? Vamos ler o versículo 9 uma vez. Partiram o rei de Israel. Vamos ler juntos, 1, 2, 3, os 9. Desde já. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então acabou toda a água. Falando de água, eu fiquei com sede. Então o rei de Israel falou o quê? Versículo 10, né? Então disse o rei de Israel, o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Então o rei de Israel
Ele é filho de Acabe, né? Então, ele sempre pensa que Deus vai me amaldiçoar, ele me odeia, ele quer me destruir. Então, no coração dele, ele tinha automaticamente esse tipo de coração. Então, cada vez que tinha uma dificuldade, Deus, ele quer nos entregar nas mãos de Moab, ele quer nos fazer fracassar. Ai, não vai dar, a gente vai morrer, não temos caminho, como é que a gente vai lutar? Não temos outro caminho, que agora a gente está com um grande problema. Mas, no versículo 11, perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? A pessoa que acredita em Deus, o rei que acredita em Deus, quando tem dificuldade, não, por que a gente está passando por essa dificuldade? Por que Deus está nos dando essa dificuldade? Qual é? Por que temos esse problema? Nesse momento, vamos procurar, vamos perguntar diante de Deus. Será que não tem nenhum profeta que a gente possa perguntar? Não há nenhum servo de Deus para a gente consultar? Então a irmã que queria se divorciar, ela veio para mim e começou a falar. Tudo que ela falava era certo. Tudo era certo. Isso foi há pouco tempo atrás. Realmente, esse marido é muito mal, tem que se divorciar, não vai dar. Realmente, você está sofrendo, daqui para frente você vai sofrer também. Eu tive esse tipo de coração. Mas essa irmã é uma irmã que recebeu a salvação. Então, essa irmã vindo diante de Deus, Jesus, esse meu marido é assim, assado, por isso eu não aguento mais, eu quero me divorciar. Será que Jesus Cristo falaria para se divorciar? Não. Você recebeu a salvação. Então, isso é bênção para o seu marido, essa é bênção para a sua filha, é bênção para o seu filho, é bênção para a sua cunhada, é bênção para a sua sogra, é bênção para o seu sogro. Mas então, por que você está assim? Eu falei para essa irmã. A irmã pensando, ela só estava falando do quê? Dos defeitos, do pessimismo. Aí eu falei naquele momento, irmã, vamos ver o lado bom, o lado otimista da coisa, né? Eu falei, procura um marido. Se Deus não trabalhar, será que seu marido não vai receber salvação? Será que seu marido não vai mudar? Por que você não pensa assim? Deus trabalha assim, Deus vai trabalhar. Eu falei para ela. E o incrível é que a irmã também trocou o coração. Pastor, realmente eu pensei errado. Deus, eu acredito que Ele vai abençoar meu marido de uma forma nova. Pessoal, nós que recebemos a salvação, em Gálatas capítulo 2, está escrito que nós fomos crucificados com Cristo Jesus, e agora, pois, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo Jesus vive em mim. Independente de como você recebeu a salvação, de trás para frente, de frente para trás, independente de como você recebeu a salvação. Mas desde então, Deus está vivo e trabalhando dentro de vocês. Fazendo esse acampamento, por mais que a gente não tenha fé, mas somente pode surgir a fé quando a gente faz o acampamento, por quê? Essa vez, a gente fez a cerimônia de abertura lá na beira-mar da praia de Reondé. Então, Satanás, dentro do meu coração, 6 meses atrás, porque o Coral Graças é tão agradável. Só o IYF escutar isso não pode. Então, à beira-mar, que todas as pessoas que estivessem ali passando, que essas pessoas possam escutar esse coral, né? Então, surgiu um coração de eu querer fazer a cerimônia de abertura à beira-mar. Aí eu liguei para o pastor Park Yong-ju. Lá na praia,
você pesquisa se é possível a gente fazer a cerimônia de abertura à beira-mar. E ele se encontrou com o prefeito dali. E os dois ficaram tão felizes. Eles prepararam todo o palco, todo o equipamento. Eles prepararam tudo por nós. Eu falei para o maestro do coral Graças. Vamos preparar nós os equipamentos do coral, né? E a maestra falou. A gente canta bem, mas... Aí veio um especialista de palco e falou, né? Pastor, é muito perigoso a gente cantar aqui ao ar livre, porque se ventar, vai tudo voar, né? Aí eu pensei, é verdade? Vai ser um pouco caro, pastor. Mas a gente tem que fazer um palco com material da Alemanha, né? Aí eu falei, que bom que você pensou nisso, né? Porque o vento da praia... né? Se levar todo aquele palco assim que estava cobrindo, já era tudo. Aí foi tudo muito bom. Mas, no dia 1º de julho seria feito ali. E eu tinha uma programação no domingo no canal de televisão, mas estava chovendo muito quando eu estava indo para Seul. Às 5 horas da madrugada... Tava chovendo tanto por causa da época de monções. Tava chovendo tanto. Aí eu pensei. Aí o prefeito da Hyundai falou o quê? Não faz nada na igreja. Só orem pra não chover. Ele pediu. Se chover... O prefeito dali do Hyundai pensou o quê? Não vai dar pra gente pregar. Pra eles pregarem, né? Ele pensou. Aí acabou o culto de domingo. E eu fiquei muito feliz. Naquele dia anterior, tinha chovido muito. Umas 30 mil pessoas estavam reunidas ali à beira-mar, na cerimônia de abertura. Nossa, acabou de uma forma muito feliz. Os ministros, eles queriam ir para a Expo. E a gente levou lá para o Yosu Expo. E lá, diz que lá na Expo tem um palco ao ar livre muito bom. Aí eu falei, coloca o coral Graças ali. Então, estava preparado até para 7.500 pessoas. Até 7.500 pessoas. Eles falaram que não dava para a gente fazer ali a apresentação. Mas se for... Então, falou que mandam uma bandeira, né? Se não der, faz de tudo para dar. Aí eu falei para a diretoria, se não der, fala para fazer tudo para dar. E aí a gente conseguiu alugar aquele palco, lá no Yosu Expo. E naquele dia, era uma sexta-feira, eu fui para Yosu. Os ministros queriam passear em Gwangyang. E eles almoçaram lá e ali em Gwangyang. Eles comeram. Depois eles passearam em Gwangyang. E estava derramando chuva. Eles não conseguiram descer do ônibus de tanta chuva. Mas... Quando eles passaram por uma via, parou a chuva. E aquela noite foi muito agradável. E antes disso a gente pensava, será que vai dar certo? Acho que vai chover, não vai dar. Surgindo esse tipo de coração. Sempre que a gente vai começar um trabalho, eu penso, por que eu estou fazendo esse tipo de trabalho? Eu estou louca. Por que eu comecei esse trabalho? Por que eu estou fazendo o World Camp? Por que eu faço a IYF? Se eu não fizer a IYF, eu vou passar fome por acaso? Surge até aqui esse tipo de pensamento. Mas quando acaba,
Toda aquela dificuldade já foi tudo resolvida. Mais de 20 ministros, uma vez. A gente falou sobre o schedule do dia seguinte. A gente vai partir aqui daqui tal hora, a gente vai ter que ir para tal lugar e o mais rápido possível, tem que demorar 3 horas. Depois a gente vai passear no Hua, depois a gente vai partir, daí a gente vai para Seul, depois a gente vai assistir o concerto musical em Gangnam, depois a gente vai participar, a gente vai passear no shopping da Coreia, e depois a gente vai fazer isso, e depois a gente vai jantar em tal lugar, e depois vai ter uma reunião no hotel de Seul. Eu falava todo dia o schedule do dia seguinte. Aí os ministros se reuniam. Amanhã a gente vai partir que horas? Amanhã às 9 horas. Aí o outro falou 9 horas, não, o outro falou não, 11 horas. Aí eu falei, às 7 horas da manhã a gente toma café, 7h30 a gente vai partir de ônibus. Então, a gente pode ficar um mês na fila que a gente não encontra os ministros que a gente quer. Mas eles fizeram tudo que a gente pediu. Eu agradeci muito aqueles ministros, né? E eles também nos agradeceram muito. Tudo eu penso, isso não vai dar certo, isso é difícil, isso não vai dar. Tem muitas coisas assim, mas até agora, nenhuma vez nenhuma vez deixou de dar certo. Deus está vivo e trabalhando dentro de mim. Deus está vivo dentro de vocês e Ele está trabalhando. Naquele tempo, dentro do meu coração, isso não vai dar certo. Eu tô louco. Nessa época de monções, falar que a gente preparou as cerimônias de abertura à beira-mar com essa chuva, ninguém faria essa loucura. Mas Deus, um dia antes, nossa, choveu tanto. No final do concerto musical, a gente ficou tão emocionado quando acabou. Há pouco tempo atrás, teve uma competição de coral, 150 corais, eles participaram dessa competição. E o Coral Graças foi convidado lá na China. E a maestra falou que não ia. Por quê? Porque o nível é muito mais baixo que o nosso coral, né? E eles pediram, a diretoria falou, por favor, vocês têm que vir cantar. E a gente falou, não vamos. Depois a gente descobriu que a diretoria falou o quê? No dia seguinte, a gente vai deixar só vocês cantarem no dia seguinte. Aí a maestra falou, tá, vou pensar no seu caso, aí depois eles foram. Aí lá na China eles decidiram cantar o Arirang. Aí o Coral Graças falou, não dá. O Arirang, a Park Jin-young que tem que cantar o Arirang. Aí o outro país que ia cantar, não deixaram cantar e foi ela que cantou. Aí no dia seguinte o palco foi só do Coral Graças. Diante de tantos corais do mundo inteiro, diante dos melhores corais do mundo, o Coral Graças cantou. Eles escutaram tantas vezes o Arirang, mas o Arirang que o Coral Graças cantou foi a primeira vez que eles escutaram. E uma outra música, eles falaram que também foi a primeira vez que eles viram uma música tão agradável assim. Nós somos nada. Mas dentro do meu coração, irmão, vai pela fé, porque Deus vai trabalhar. Irmã, vai, porque Deus vai te ajudar. Irmão, faz. Dentro do nosso coração, parece que não vai dar certo. Parece que não vai dar certo. A gente comprou um terreno de tantos metros, né? Um terreno que ninguém queria comprar por muito tempo.
Aí depois veio uma outra pessoa e queria comprar o terreno da gente. Aí eu pedi 20 milhões de dólares. Aí eles falam, porque é o cinturão verde, né? E a gente quer construir um prédio de 20 andares e a gente vai usar 10 andares e os outros a gente vai fazer outra coisa. Eu me surpreendo como Deus trabalha. Mas tem 2 tipos de pessoas. Então, os 3 reis de Israel, Judá e de Edom, eles estavam indo lutar, mas porque não tinha água, então todos os soldados estavam desmaiando. Eles queriam morrer no deserto, estavam quase morrendo no deserto. Mas o rei de Israel, diante da mesma situação, ele olhou com os olhos pessimistas. Deus quer nos destruir. Ele quer nos entregar nas mãos de Moabe. Mas o rei de Judá, diante dessa situação, nós estamos nessa situação. Mas aqui, diante desse problema, será que não há nenhum servo, nenhum profeta de Deus? É essa a diferença diante da mesma situação. Pessoal, vocês trabalhando. Deus não vai me ajudar, eu não tenho fé. Deus não vai me ajudar, isso não vai dar certo. Pessoal, no final, se a gente no final viver pela carne, a gente é igual uma pessoa que não recebeu a salvação. E se viver pela fé, Deus trabalha. Deus trabalha. Independente do que a gente fizer, do que a gente fez, Deus ajudou. A gente escreveu aquele livro, Quem é Você que Está Me Arrastando? Na China está vendendo muito bem esse livro. Pessoal, uma pessoa como eu ter escrito o livro e está vendendo muito bem, eu não consigo compreender isso. Eu já recebi um pedido da China de escrever um outro livro. Pessoal, cada vez que a gente faz esse tipo de trabalho, Deus está vivo dentro de nós e trabalhando. Mas a maioria das pessoas, depois que recebe a salvação, Deus está vivo dentro de nós e trabalhando, mas Satanás, você não orou, você gosta ainda do mundo. Você briga muito com o seu marido, com a sua esposa. Por isso Deus não vai trabalhar e você não vai trabalhar, não vai trabalhar. Na mesma situação, Deus quer nos entregar nas mãos de Moabe. Agora a gente fracassou, agora a gente vai morrer. Mas e o rei Josafá? Ele sabia. Será que não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? E assim, as pessoas estão... Se a gente viver pela fé, continuamente as pessoas recebem a salvação. Mas se a gente viver pela carne, continuamente parece que Deus não vai trabalhar. Pregando. Então, quando uma coisa dá certo, não tem Deus. Porque é difícil. Tal pessoa me chateou. Porque tal pessoa me deixou assim. Tal pessoa me deixou chateada. E naquele momento, o que Deus fala? Deus não te ajudou? Essa pessoa não consegue responder. Quem utiliza o método humano, não existe Deus nessa pessoa. Por isso, quando a gente recebe a salvação, a gente tem que viver pela fé em Deus. E assim, Deus vai poder trabalhar fortemente na sua vida. E assim você vai se tornando uma surpreendente pessoa. Deixe Deus trabalhar. A menina levada cativa falou para o Naamã. E quando ele recebeu a salvação, a vida dele melhorou tanto. Hoje de manhã também, pessoal, cada um de vocês, Deus deseja trabalhar em cada um de vocês. Amém? Digam amém, pessoal. Vocês acham que é difícil? Cansativo ter vida espiritual. Tô cansado. Sabe por quê? O quanto os americanos se corromperam, eles não levam Bíblia para a igreja.
Eles colocam a Bíblia atrás do banco de cada cadeira. Quando o pastor prega, eles não querem nem abrir a Bíblia quando o pastor vai pregar. Eles só ficam sentados de braço cruzado. Não querem fazer uma pequena coisa por Deus, mas passando todas as dificuldades, independente do tamanho, pela sua carne. Passam. Na nossa igreja também está ficando igual às igrejas dos Estados Unidos. Quando canta louvor, fica cantando bem baixinho, até participar do culto. Pessoal, para se encontrar com o presidente, sabe o que você tem que fazer? Você tem que chegar antes da hora. Você tem que ficar ali e falar qual é. Você vai com o secretário e ele fala qual postura você tem que tomar. E aí eu fui lá e na sala de espera e falaram para eu esperar atrás de uma pessoa, né? E eu pregar por 2 horas não tem problema, mas eu ficar 30 minutos em pé esperando o presidente, nossa, eu fiquei cansado. Eu segurei a cadeira, eu soltei, segurei, não sabia o que fazer. Mas tem que fazer isso para se encontrar com o presidente. Pessoal, a gente está tendo culto diante de Deus. O culto é às 10 horas da manhã. Então, por mais que você viva longe, se você partir às 8 horas, você pode chegar na hora, né? Porque é um culto por domingo. Mas, vocês querendo chegar, não perder 1 minuto sequer, vocês... Então, tem pessoas que começam às 10, tem pessoas que chegam às 10 e tem pessoas que chegam às 10. É diferente. Pessoal, pode ter alguma coisa especial às vezes, mas se você decidir seu coração, você chega às 10 em ponto. É uma grande diferença. Então, até ofertar quando você participa do culto. Você não tem que ofertar milhões de reais, né? Mas a gratidão que você no seu coração quando você ficou doente, quando você ficou cansado, quando você ficou difícil, quando você orou e Deus respondeu a tua oração. Realmente, porque Deus está dentro de você. Realmente, quando você está difícil, quem me ajuda é Deus. E preparar a oferta diante de Deus para agradecer. É muito importante esse coração. E tem pessoas ali que quando tem dificuldade, Deus não me ajuda. Agora a gente fracassou. Que difícil. Deus chamou nós 3 para a gente para nos entregar diante do rei de Moab, né? Tem pessoas que vão para esse lado pessimista. Mas as pessoas que têm fé, diante dessa dificuldade, vão procurar pelo Senhor. Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Deus podia o salvar. Mas no coração de algumas pessoas era um coração de amaldiçoar, mas no coração de outras pessoas, vou procurar a Deus. O versículo 11. Perguntou, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Tem Eliseu. Mas, quando os servos do rei de Israel viam, ele só deitava água sobre as mãos de Elias, é só um servo, só tem ele. Ele é um servo que salvaria a vida daquelas pessoas. Tanto para o rei, tanto para os servos de Israel, ele era desprezível. Por isso, o servo de Deus parecia muito desprezível aos olhos deles. Desprezível. Pessoal, quando o coração fica arrogante, a igreja se torna desprezível, o servo se torna desprezível, a palavra se torna desprezível. Deus parece desprezível. A pessoa se acha melhor o pensamento, acha que o pensamento dela é melhor do que a palavra de Deus. Esse é o caminho das pessoas que vão para a maldição. Ele, o filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Então, a pessoa espiritual... então ele tem a palavra que tinha em Elias também. Vamos procurar por ele. Está com ele a palavra do Senhor. Vamos procurar por ele. Ontem veio um casal
e ele recebeu a salvação. Até agora, ele frequentou muitas igrejas, mas ele, partindo dessas igrejas, ele se decepcionou. Ele começou a frequentar a nossa igreja. As pessoas me olham assim, com um olhar de gratidão, né? E ele, na hora, recebeu a salvação. Algumas pessoas, quando eu falo, porque pensam que sabem um pouco da Bíblia, elas acabam me olhando com um olhar desprezível. Então, o que eu falo não pode entrar nessa pessoa e não pode trabalhar. Esse servo de Deus, o Eliseu, ele podia salvar a vida dos reis e dos soldados. Se não fosse pelo caminho do profeta Eliseu, todos eles morreriam. Então, os reis de 3 países e os soldados, todas as vidas deles estavam na mão de Eliseu. Mas, tanto para o rei de Israel e como para os servos, ele dava água na mão de Elias para ele lavar o rosto. Tem esse homem aí. Era desprezível. Era engraçado. O servo de Deus, a palavra de Deus, a igreja de Deus, a Deus. As pessoas que olham desprezivelmente para essas coisas, assim, dessa forma desprezível, Deus não pode trabalhar neles. Mas as pessoas que têm a igreja como uma coisa valiosa, que têm o servo como valioso, a igreja como preciosa, é completamente diferente. Por isso, as pessoas de Deus, diante da palavra do servo, podem jogar fora, podem quebrar todo o seu pensamento e podem seguir essa palavra. Mas as pessoas que são arrogantes pensam que os seus pensamentos são muito melhores, por isso seguem os seus pensamentos. Amados irmãos e irmãs, essa vez eu fui para Uganda, pregando o evangelho. Ano passado, alguns pastores que participaram do acampamento mundial ano passado, eles oraram para eles e vieram 70 pastores de outras cidades. E mais ou menos, levando também os seus estudantes, os jovens, vieram mais ou menos 300 pessoas. E conversando com eles, eles falaram que foi a primeira vez que eles escutaram tal evangelho. Pessoal, igrejas que pregam esse evangelho, servos que pregam esse evangelho, pessoas que pregam esse evangelho são pessoas preciosas. Mas, se o coração fica arrogante, parece desprezível, parece que não é nada. Não pode receber graça. Por isso, vocês têm que achar a palavra preciosa. Vocês têm que aceitar a palavra no coração. Independente do pensamento que vocês têm. A palavra tem que ser estabelecida. A igreja tem que ser estabelecida mais do que qualquer outra coisa. O servo tem que ser estabelecido, porque assim a palavra vai entrar em vocês e ela vai trabalhar. Se vocês acharem a palavra desprezível, o servo desprezível, você não pode ter uma vida espiritual. Você tem que achar a igreja preciosa. Senão, como? Eu teria recebido a salvação se não fosse a igreja. Vocês têm que ter a palavra como uma coisa preciosa. A Bíblia diz que os servos que tinham a verdadeira palavra eram pessoas preciosas. Eu tenho que escutar a palavra com esse coração, porque essa palavra vai poder transformar a minha vida. Vai entrar dentre os missionários. Tem pessoas que acabam fracassando e acabam voltando para receber treinamento. Eles também desprezavam os servos, eles achavam que eles eram melhores. Então essas pessoas não podem ministrar bem. Por quê? Porque vivem seguindo o seu pensamento. As pessoas que têm o servo como precioso,
As pessoas que têm a palavra como preciosa, mesmo suas 100, 10 mil opiniões, acham a palavra mais preciosa, jogam fora e abandonam, matam a sua opinião e seguem a palavra. Por isso, a palavra pode trabalhar e podem fazer o precioso trabalho do Evangelho. Eu acredito nisso. É até aqui.